Capítulo 2. A visita de Pan. Na Acádia, Pan vivia, confusão fazia. Pensava que para o caos trabalhava, mas a renovação servia. O menino passou o seu aniversário de 29 anos em uma casa noturna. A música era rock, a maioria estava de preto. As mulheres com maquiagem bem marcada nos olhos e batom vermelho. Os homens, bom, os homens estão sempre quase vestidos do mesmo jeito, não é mesmo? Mas dessa vez estavam de preto. Marcelo convidou todo o pessoal do trabalho, como manda o protocolo, e eles apareceram, também cumprindo o acordo invisível de marcar presença na festa do colega. Nunca se sabe quando se vai precisar de um favorzinho de alguém. Melhor agradar. Um brinde ao nosso cachorro louco que hoje fica mais velho, disse Otaviano, uma espécie de puxa-saco oficial da equipe. E todos riram, obviamente. Faca nos dentes e sangue nos olhos, completou Gilberto, o gerente de negócios que atendia o Brasil inteiro. O aniversariante, que estava de olho no cargo de Gilberto, deu uma gargalhada falsa, quando na realidade pensava em como seria útil poder usar uma faca para tirar aquele empecilho acima do peso do seu caminho. Olha quem fala, Gilberto. Fiquei sabendo que você faz sua equipe trabalhar sem parar, sem pausa para ir no banheiro. Coitada da Marcinha que tem que te aturar o tempo todo, disse Marcelo em tom bajulador. Ah, Marcinha, cadê ela, hein, Gilberto? Você deixou a coitada trabalhando, seu safado, disse Gabriel, o quebra-galho oficial de Marcelo. Havia mais homens, muito mais do que mulheres, trabalhando naquela empresa. O número de mulheres em cargo de chefia, então, era baixíssimo. Uma empresa predominantemente masculina. O machismo estava praticamente institucionalizado. Sim, as mulheres seriam desrespeitadas por meio de piadas, de cantadas, de comentários, e todos sabiam disso. As mulheres sabiam. Algumas adotavam um jeito mais masculino de ser para tentarem passar despercebidas em sua inconveniente feminilidade. Outras pareciam fazer de tudo para se tornarem mulheres objeto. Enfim, uma situação delicada para as mulheres cercadas daqueles mesmos meninos dos anos do colégio, só que agora bem mais vestidos e com melhores videogames. Mais bem vestidos e com melhores videogames. Marcelo comemorava seu aniversário com os queridos amigos do trabalho, quando Marcinha chegou com uma amiga. Todos os olhares masculinos instantaneamente se voltaram para Adriana. Alguns disfarçavam, outros olhavam de cima a baixo a mulher com seu minúsculo vestido e botas pretas. Ela era como um imã poderoso de atrair olhares, masculinos e femininos. Estes últimos a recriminavam em um misto de inveja e admiração. Como você escondeu essa joia rara da gente por tanto tempo? Disse Diogo, com a energia tal qual a de um homem esfomeado diante de um prato de arroz com feijão. Tira o olho, Diogo, deixa a menina à vontade. Você parece um psicopata desse jeito, disse Gilberto. Trouxe seu presente, Marcelo, disse Marcinha rindo enquanto empurrava a amiga, que se fazia de tímida para Marcelo. A moça tinha dado a ficha completa do aniversariante para a amiga. De acordo com ela, o engenheiro era um bom partido. Jovem, bonito, em ascensão meteórica no trabalho, tinha seu próprio apartamento, carro do ano e ainda por cima solteiro. Ela avisou para Adriana que pela rádio peão corriam boatos de que Marcelo estava mais para sapo do que para príncipe, mas ela ainda achava que valia a pena arriscar. Ela mesma arriscaria se não tivesse secretamente envolvida com Gilberto. É o melhor presente que eu já ganhei na minha vida inteira, disse Marcelo, tirando de dentro de si o melhor que tinha para seduzir a garota.
sem parecer que estava tentando, é claro. É brincadeira. Adriana, né? Aqui a gente só fala besteira, não dê ouvidos para o que eles falam. Pode deixar, mas se é para brincar, vamos brincar. Não tem problema, disse a conquistadora, fingindo que estava sendo conquistada. Durante a noite inteira, os dois conversaram. Adriana tratou de não sair de perto de Marcelo e fez questão de não dar atenção a mais ninguém. Isso por si só já levou o menino às alturas. Uma mulher daquela, escancaradamente na dele, com todos os seus rivais na plateia assistindo, confirmando a sua vitória. Ele se sentia poderoso e adorava se sentir assim, por cima de todo mundo. Marcelo se animava em pensar nos detalhes que os colegas com certeza pediriam no outro dia sobre sua noite com Adriana. Como ele era feliz! Naquela noite, o aniversariante saiu da festa acompanhado de seu presente, mas teve uma surpresa quando a Adriana, ao contrário do que esperava, pediu que a levasse para sua casa. Mas você não prefere fazer alguma coisa antes? Beber alguma coisa? A gente acabou de sair do bar, bebemos até agora, querido, disse Adriana com seu jeito manhoso, mostrando certa ingenuidade calculada. Ah, pensei que você quisesse conhecer meu apartamento. Marcelo encostou a cabeça no banco do carro e continuou. Você não gostou de mim como eu gostei de você. Não seja bobo. Gostei sim, mas hoje quero ir para minha casa. Tô muito cansada. Você me leva? Claro que levo. Onde você mora? Disse o gentil rapaz. Na Zona Norte, perto de Santana, conhece? Não muito, mas você vai me guiando e a gente chega lá. Ou é melhor eu ligar o GPS? Eu sei onde moro, pode deixar, disse a Adriana rindo. Não era nada parecida com a casa de Michele. Adriana tinha acabado de concluir a faculdade de design de interiores. Trabalhava em um escritório de contabilidade como secretária durante o dia e se dedicava à academia durante a noite. Não se via trabalhando a vida toda, pelo menos não fora de casa. Ela sonhava em casar e ter 3 filhos, de preferência com um homem rico, que pudesse sustentá-la tranquilamente. Marcelo se encaixava bem nos seus planos. Sendo assim, ela se tornaria especial para aquele engenheiro, e ela sabia bem como faria isso. À medida que Adriana e Marcelo foram se conhecendo, foi ficando claro que eles tinham pouca coisa em comum. Seus gostos eram diferentes. Ela era fã de sertanejo, ele de rock. Ela tinha uma energia expansiva, impossível de não ser percebida. Era extrovertida. Ele estava sempre com a cara fechada, sério. Mas o que eles tinham em comum valia por todas as diferenças. Ambos sentiam muita atração pelo outro. Adriana foi envolvendo Marcelo pouco a pouco, postergando a relação sexual até que o menino estivesse totalmente entregue em suas mãos. Até em rodeio ele chegou a ir para impressionar a moça. A energia sexual é poderosíssima, vocês já devem ter percebido, não é mesmo? Quando finalmente aconteceu, ele já estava quase comprando o anel para a nova amada. 4 meses depois, Adriana já tinha começado a fazer mudanças na decoração do apartamento de Marcelo. 6 meses depois, ela mesma já tinha se mudado para lá. Eu achei bom. O apartamento ganhou mais cor, mais vitalidade. Pelo menos a mesa de jantar tinha sempre um vaso de flores. Se vocês pudessem ver como isso altera a vibração do ambiente. Porém, precisaria transformar todo o apartamento em uma estufa para mudar realmente a vibração daquele lugar. Mas as cortinas já estavam abertas e a luz do sol estava entrando.